elas fazem de melhor. Brincar. Pensou brinquedo? Pensou Toy Mania. Desde quando a internet era mato. Será que eles já ouviram esse som? Acho que não. Você acha que esses dois conhecem esse homem? Não. Com certeza ele não faz parte de uma comunidade do Orkut. Essa menina nunca vai a lugar procurando Nemo em uma videolocadora. O mundo era assim quando nasci. Quer dizer, estreiei. O ano de 2003. Tudo era tão lento. Muito se passou, mas desde quando tudo era disquete, VHS e TV de tubo, a Toy Mania já levava alegria para as crianças. O mundo está mudando, mas a Toy Mania continuará ajudando as crianças a fazerem o que elas fazem de melhor: brincar. Pensou brinquedo? Pensou Toy Mania. Desde quando a internet era mato. Será que eles já ouviram esse som? Acho que não. Você acha que esses dois conhecem esse homem? Não. Com certeza ele não faz parte de uma comunidade do Orkut. Essa menina nunca vai a lugar procurando Nemo em uma videolocadora. O mundo era assim quando nasci. Quer dizer, estreiei. O ano de 2003. Tudo era tão lento. Muito se passou, mas desde quando tudo era disquete, VHS e TV de tubo, a Toy Mania já levava alegria para as crianças. O mundo está mudando, mas a Toy Mania continuará ajudando as crianças a fazerem o que elas fazem de melhor: brincar. Pensou brinquedo? Pensou Toy Mania. Desde quando a internet era mato. Será que eles já ouviram esse som? Acho que não. Você acha que esses dois conhecem esse homem? Não. Com certeza ele não faz parte de uma comunidade do Orkut. Essa menina nunca vai a lugar procurando Nemo em uma videolocadora. O mundo era assim quando nasci. Quer dizer, estreiei. O ano de 2003. Tudo era tão lento. Muito se passou, mas desde quando tudo era disquete, VHS e TV de tubo, a Toy Mania já levava alegria para as crianças. O mundo está mudando, mas a Toy Mania continuará ajudando as crianças a fazerem o que elas fazem de melhor: brincar. Pensou brinquedo? Pensou Toy Mania. Desde quando a internet era mato.
Será que eles já ouviram esse som? Acho que não. Você acha que esses dois conhecem esse homem? Não. Com certeza ele não faz parte de uma comunidade do Orkut. Essa menina nunca vai a lugar procurando Nemo em uma videolocadora. O mundo era assim quando nasci. Quer dizer, estreiei. O ano de 2003. Tudo era tão lento. Muito se passou, mas desde quando tudo era disquete, VHS e TV de tubo, a Toy Mania já levava alegria para as crianças. O mundo está mudando, mas a Toy Mania continuará ajudando as crianças a fazerem o que elas fazem de melhor: brincar. Pensou brinquedo, pensou Toy Mania, desde quando a internet era mato. E aí, brinquedeiros e brinquedeiras, como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos começando aqui o terceiro episódio do segundo dia aqui na Abrim 40, essa edição especial da Feira Abrim, né, que comemora as 40 edições dessa feira aqui que marca o início do mercado de brinquedos aqui no Brasil, a maior feira da América Latina, né? Eu sou o Márcio Goldoni e aqui meu amigo Wesley Gucci. Nós somos do canal Toys Podcast, fizemos essa parceria aqui com o pessoal da Abrim, estamos aqui comandando todos esses bate-papos e a gente está aqui transmitindo simultaneamente, ao vivo, nos dois canais, tanto no Toys Podcast como no canal da Abrim, youtube.com/toyspodcast e youtube.com/abrim. E antes da gente começar esse bate-papo, vamos falar um pouco do nosso parceiro aqui. Solta a vinheta pra gente aí, Thiago. Toy Mania. Se você procura o presente ideal para sua criança favorita, você precisa conhecer a Toy Mania. Acesse já o QR Code que está na tela. A Toy Mania é um e-commerce de brinquedos que possui 20 anos de história, sendo uma das pioneiras de e-commerce de brinquedos do Brasil. São mais de 10 mil produtos, desde a fase do recém-nascido até o adolescente, incluindo opções para os geeks de todas as idades. Categorias diversas de jogos e bonecas com as melhores marcas do mercado, como Mattel, Fandivirta-se, Grow, Candide, Hasbro, entre outras. E se você busca uma solução corporativa, conte com as opções da Toy Mania para te ajudar. Pensou brinquedo? Pensou Toy Mania. Acesse o site www.toymania.com.br e confira as novidades. E aí, voltamos aqui e hoje vamos apresentar aqui o nosso convidado especial, porque ele é uma das pessoas que está junto com a empresa, né, desde a primeira edição da Abrim. E hoje nós vamos conversar aqui com o gerente de marketing da Grow, João Nagano. E aí, João, tudo bem? Tudo bom, Márcio? Boa tarde a todos. Só fazer uma correçãozinha. Né? Eu não estava na primeira, a empresa estava, a Grow está desde a primeira edição, né? Em 1984. Eu entrei em 85, né? Logo depois da feira, e acabei vindo pela primeira vez, ainda naquela época carregando caixa tal, para a empresa aqui em 1986. Ah, então você está a partir da segunda. Da segunda? Primeira, segunda, terceira. Da terceira edição. Isso. João, também é quase lá, né? É quase. É quase lá, João. É 37, né, João? Não é 40, Não é 40. Porque chega uma hora, João, que a gente tem que conversar. Quantos anos você tem? 52? Não, eu tenho 50. Não é dois, não, mas tem que dar uma... Arredonda. Tem que dar uma arredondada, né? Ô, Marcos, também tá encurralado ele hoje. Então, e aí hoje nós temos uma participação especial para contar muita história aqui desse evento de 40 edições aqui. De quem? Wilson Gucci. E o Wilson Gucci, seu Wilson tá aí, já participou do nosso episódio mais cedo, né? Mas a gente trouxe ele porque ele tem muita sinergia aqui com o João, né? São parceiros de anos aí em produtos aí no mercado. E aí a gente trouxe o seu Gucci aí para ajudar a brilhantar esse bate-papo aqui. Né, seu Gucci? Isso. Contar um pouquinho das quebradas de cabeça que a gente deu durante esse tempo todo, né, João? É verdade. Nós falamos aqui, que eu falei assim, vamos fazer o seguinte, eu e o Wesley senta lá e vocês
Conta a história. Contando história aí, né? Vamos fazer. João, o que você lembra dessa época aí, fazendo um paralelo com o tempo atual, assim? Como que era há 37 anos, no caso, que foi a tua primeira feira? Como é que você lembra disso? Então, naquela época eu não tinha uma participação muito assim, grande na parte de negócios, né? Eu era responsável pela área de produtos, né, projetos, desenvolvimento. Foi assim que eu conheci o Wilson Iguchi, né? Foi fazendo um dos primeiros projetos que eu fiz, isso já, acho que no primeiro ano, em 85, não foi? 85. O projeto lá do War, eu acho. Né? Isso, o War, né? A gente fez as pecinhas, os tanques de guerra. Tinha uma edição especial, né? Que era uma embalagem de metal, né? De lata. Foi uma das edições do War, né? Naquela época muito mais, assim, deve ser vendida a mais de R$1.000 aí no Mercado Livre, né? Porque virou uma peça de colecionador. Muito rara, né? Mas enfim, falando da feira, fazendo um paralelo daquela época e agora, o mercado era fechado, né? Então, apesar de ser no início, né, ou há muito tempo atrás, a gente tinha várias empresas enormes, como é o caso da Estrela, que está até hoje no mercado. Naquela época eles tinham uma participação gigante, né? Eu estava até falando com eles e é alguma coisa em torno de 60% ou mais. Ou seja, é uma empresa que tem 2/3 do mercado, né? E os outros outro terço com todas as empresas. É uma coisa totalmente diferente. Isso é um fato, né? E ao longo dessa história, eu acho que o grande, assim, que a gente percebe de mudança é como que o mercado foi evoluindo, mudando, né? E várias empresas acabaram ficando pelo caminho, marcas que eram tradicionais na época que eu comecei e que hoje não existem mais. E isso, né, acontece em todos os mercados, mas eu diria que o mercado de brinquedos é um mercado cruel, né? É um mercado que, se você não tomar decisões corretas, por que ele é muito difícil? Cada ano você tem que se reinventar, tem que criar coisas novas, tem que lançar. Não sei se essa estatística ainda é válida, mas 1/3 do mercado se renova ao ano. Então, você tem, primeiro, um volume de investimentos muito alto para continuar tendo produtos novos. Segundo, o ciclo de vida vem diminuindo ao longo do tempo, né? Com essa história de você ter produtos ligados a personagens né, naquela época que tinha TV aberta. Então tinha um programa de televisão, por exemplo, uma Xuxa, ela ficava há anos, né? E hoje em dia, com a internet, tem personagens que nascem e morrem no mesmo ano. Então a velocidade é muito grande, o que cria um desafio, né? O fato de você ter tido um brinquedo, tido um jogo ou algum sucesso no ano não garante o próximo. Eu acho que essa é uma grande diferença daquela época em termos de negócios, que a gente realmente é um mercado que você precisa continuar investindo, investir a todo ano, que isso faz parte inerente do negócio. Naquela época, eu lembro, né, que nós não tínhamos tantas empresas de brinquedos, né? Hoje a gente tem uma quantidade maior de empresas, né, de diferentes tipos, e havia um grupo talvez até menor de grandes empresas, de grandes marcas, né? E hoje a gente tem aí várias empresas disputando esse mercado. Uhum. E, João, e naquela época, assim, hoje a Grow praticamente são só jogos, né? Isso. Só jogos. Mas aquela época tinham brinquedos também. Tinha. Não era só jogos, né? Então, olha, essa época aí combina com, no caso, teve o plano cruzado, né? E foi um ano de muito crescimento para a Grow, em que a gente já vinha incorporando linhas como a linha pré-escolar, né? A linha de jogos de ação, que é uma linha com muito plástico. Nós, na época, tínhamos até ferramentaria interna, e foi crescendo bastante até durante esse processo dos anos 80, nós começamos a produzir bonecas, né? Foi inclusive no desenvolvimento de uma boneca
que o Wilson desenvolveu pra gente, aquela boneca com corpo de pano, né? A gente chamava internamente, entre aspas, de boneca, o nome de projeto era boneca alemã, porque ela tinha um cabelo e o... Você fez o rosto, né? De qual personagem? Não era personagem, era uma boneca neutra, acho que você fez a modelagem do rosto. Do rosto, sim, né? sim. Era de corpo de pano, não foi? Eu acho que foi a primeira. Foi a primeira. Depois nossa, se a gente for contar todos os projetos que o Wilson fez pra gente vai ficar a tarde inteira. Mas assim, o fato é que a Grow foi incorporando produtos, né, de plástico, bonecas, né? Quando você começa a trabalhar com vinil, não tem jeito, a gente tem que procurar os melhores modeladores. E a Grow tem a honra, né, de ter trabalhado bastante com o Wilson, que sem dúvida, né, é um dos grandes nomes aí eu diria, o mais talentoso aí dos nossos modeladores do Brasil, né? Não é porque eu estou aqui na presença dele, ele sabe disso, né? E nesse processo todo nós fomos incorporando, né, cada vez mais tecnologia, cada vez mais processos, né? Inclusive depois evoluindo com bonecas eletrônicas, etc. Não, você quer arrumar aqui, Marcelo? Entra aí, por favor. Mais próximo. Quer virar um pouquinho? Vira ali pra ele um pouquinho. Ok. Cuidado. Vai afogar. Não, agora eu não posso me mexer, que se eu mexer eu bato a boca. Ô, João, mas sabe uma coisa que eu lembro muito, João? Você, meu pai, no estúdio, e tinha vezes lá que vocês tinham que fazer uma coisa muito rápido, vocês passavam a noite fazendo lá e assim, ó, aquela resenha de boleira de futebol, blá, 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 blá. Como que era, pai, isso aí quando acontecia desse jeito? Essa época, quando abriu o mercado de importação, foi complicado, né? Teve que fazer, rebolar pra caramba. Aí a gente fazia reuniões, tanto lá na Grow, como aqui no estúdio. Ou ia lá, ou ele vinha aqui. A gente varava, não tinha hora pra parar, não. Eu lembro dos produtos que o João Nagano trazia, assim, de ideias, né? A gente sentava na sala lá na Grow e ficava estudando. Tinha bonecos assim que a gente tinha que adaptar para o mercado brasileiro, né? Porque tem bonecos que lá tem 10, 20 articulações, a gente tinha que diminuir para baratear o custo ferramental para poder competir, né? Então foi uma época bem complicada. Ele está comentando uma época que realmente foi de as empresas que conseguiram se adaptar ao cenário lá é que sobreviveram, né? Aquelas que insistiram nas estratégias, porque, como eu disse, o mercado naquela época e hoje, ele está muito mais conectado com os sucessos da televisão. E na hora que você tem um personagem que está fazendo sucesso e você embarca nesse personagem, é uma coisa que pode mudar de uma hora para outra. Quando nós trabalhávamos lá, você tinha que fazer a coisa rápida, lançar enquanto o personagem estava quente. E isso não era muito fácil. Por isso que a gente ficava, né, varando noites lá para poder fazer a coisa a tempo. E outro detalhe, né, que é importante, que quando você colocou o produto A, né? Aí quando você tinha, né, a oportunidade do B, você também tinha que tentar pegar, porque se você não pegar, um outro ia pegar. E aí era uma corrida, né, para você ter os melhores personagens com você. Não, legal. E até a gente já teve um bate-papo lá, né, João, no podcast. A gente já teve a honra de ter você lá participando. E aí você contou diversas histórias lá, né, que da toca do Gugu, né, que na verdade o Gugu importou. Né, fez conta pra gente aí. Não, rapidinho, né? Ele tinha a loja do Gugu, né? Trouxe a toca para vender e trouxe, eu não me lembro exatamente, mas sei lá, 5.000 peças para vender e era muito caro. Só que ele não sabia como vender ou como fazer, mas estava lá na loja, estava entregue inclusive. Aí ele, numa gravação de um outro comercial da Grow, naquela época a gente fazia vários, ele jogou aquilo na minha mão e falou: pega aí. Aí aquele lá, eu falei, nossa, que produto. Aí ele nem perguntou a segunda vez, né? Pode deixar que a gente faz. E eu, no mesmo final de semana, peguei a nossa equipe lá, já desenvolvemos a embalagem
Em pouco tempo o produto já estava no mercado e foi um sucesso. No dia que ele foi fazer a ação de merchandising, foi impressionante. No dia, né, ele fez, sei lá, 2 horas da tarde. 4 horas da tarde estava vendendo nas lojas. Já tem gente que terminou o estoque e que estava querendo receber de novo. Eu não me lembro, no domingo, né, as lojas estavam abertas, então era muito efervescente o mercado na época do Google, porque a gente tinha um acordo com o SBT, tinha muita mídia, né, tinha ação de merchandising, e aí era fácil, né? Era fácil. E essa figura aqui, que o seu Wilson contou a história pra gente pegar aqui? Posso pegar? Eu vou até pedir pro Will, mostra aí como que a ideia de fazer esse produto veio da Grow, né? Nossa equipe tinha desenvolvido a ideia de fazer um ET com um dedo que acendia, né? Só que a gente não tinha mecanismo eletrônico no Brasil, ninguém fazia isso, então nós improvisamos. Fomos lá na Santa Efigênia e compramos uma chavinha e o nosso pessoal da equipe interna desenvolveu um mecanismo que na hora que girasse o braço faria o contato da lâmpada, né, na bateria e acenderia. Como que ficou aí, ó, Wilson? Olha lá. Acende a luz, cara. Acende o dedo. Tá no ombro, né? Tá no ombro. Dá um toquezinho no ombro e acende. Isso. E essa modelagem, quando foi desenvolvida... Quem que era o melhor modelador do Brasil? Wilson Iguchi. Vamos pra cima, né? Na verdade, isso aí é um produto de 20 anos atrás, 20 anos depois da estreia do filme. Era comemoração. É remasterizado. Era um filme remasterizado. Não foi o original. A versão original, se não me engano, foi em 1980, uma coisa assim, do filme dele. Mas ele foi no aniversário, se não me engano, de 20 anos, nos anos 2000, eu acho. Resolvemos fazer o projeto. Fizemos o menorzinho, né? Isso. E o menorzinho era com pintura, né? Glow in the dark no dedo, né? E aí ele acendia quando escurecia. Né? Então esse boneco aí, ele é toda hora lembrado, acredita? Muito assim, o pessoal gosta muito desse. A gente tem vários projetos aí desse tipo que ficaram aí meio que como símbolo de qualidade que a gente tinha no desenvolvimento de produtos, né? Na modelagem, ganhamos já prêmios aí dos licenciadores, né? Um dos projetos mais assim que ganhou prêmios foi o de Scratch, porque a gente tinha uma noz e aí toda vez que você mexia a noz, o olho do Scratch mexia. Acompanhava. Da Era do Gelo, não é? Da Era do Gelo, o Scratch. E assim, e outros que a gente já fez aí que... Né? Legal. E falando em jogos, João, qual que é o jogo da Grow que é o mais conhecido? Que é o símbolo, vai. Que é o símbolo. O símbolo é o War, né? War, né? A gente tem várias edições ao longo da história, né? E nessas edições que a gente chama de especiais, né? A gente consegue personalizar. Uma das últimas foi o Game of Thrones. A gente tem sempre esse trabalho de manter a marca forte, né? Numa das primeiras vezes que nós fizemos isso, você fez a modelagem, né, Wilson? Fiz as modelagens. Dos bonequinhos, era desse tamanho os bonequinhos. Era tanque de guerra, canhãozinho. Sim. São várias pecinhas que Aquelas vão... pecinhas. Eu fiz depois o Império Romano, eu que fiz. Foi você? Império Romano fui eu. Depois teve a versão Império Romano, eu que fiz. Então, todo esse esforço de personalizar, de dar tornar o produto realmente diferente, né? Que acaba dando resultados e assim, o trabalho, né, deles acaba contribuindo bastante. No caso do War, ele é o primeiro produto da Grow, né? Que a gente, quando a Grow lançou, tinha uma diferença do mercado, né? Ele era um produto de estratégia, misturava estratégia e sorte, né? Numa dose diferente do que existia no mercado, e isso fez dele o primeiro sucesso aí da empresa e continua até hoje. Ô João, mas nesses 37 anos seu lá na Grow, qual que você acha para você que foi o momento mais marcante, assim? Olha, se for considerar a feira, né, eu acho que até vale a pena, né, nós estamos aqui na 40ª Abrim,
Assim, a feira é um evento em que as empresas vão mostrar para o mercado qual é a coleção do ano. O start. Você não está com os produtos prontos, mas você mostra para o mercado o que você tem preparado. Qual é o grande objetivo nosso? Vender, tudo bem, vender aqui na feira, mas o objetivo é você pegar, né, os compradores vêm aqui e olha, esse produto aqui eu vou querer ter na minha loja, eu vou querer trabalhar com esse produto porque ele tem muito potencial, né? E o que a gente mais faz aqui na feira, isso desde das edições que eu participei mais ativamente, é tentar perceber aquele produto que teve maior empatia com o cliente, né, com o comprador, e neles dar uma focada para que ele realmente saia. Às vezes eu saio aqui da feira e o comprador diz o seguinte: estou tão interessado que eu quero esse produto para tal data. Acabou de acontecer, né? Estava conversando com o nosso grande cliente, né? Um dos nossos maiores clientes. Até eu tirar o João da reunião. Me tirar de lá, mas tudo bem. Ainda deu tempo para pelo menos me Deu tempo de você fechar o pedido. Não, pelo menos me despedir, né? Mas ela pediu para a gente que fizesse um esforço para lançar antes das férias. E nós vamos trabalhar num determinado produto ali. Vamos tentar terminar antes das férias para atender o nosso cliente. Então a feira, de fato, para nós, né, a gente encontra muito com os clientes, mas aqui a gente tem uma condição de mostrar no mesmo espaço, né, no seu stand, a coleção do ano. Que aí a pessoa vai sair da feira falando assim: poxa, eu preciso deixar um espaço na minha verba do ano para a Grow. E esse é o grande objetivo. A gente, assim, sempre teve essa condição aí de pegar um espaço interessante aí da verba. E você me perguntou, né, Wesley, qual foi o nosso auge? Eu imagino, né, se considerar toda a história desses 40 anos, foi quando a gente lançou os produtos do Gugu aqui na feira, né? E eu vou aí contar uma história muito interessante, porque ninguém acreditava no Gugu. Nós fomos a primeira empresa a acreditar no Gugu e como vendedor de brinquedos para crianças. E aí eu posso dizer com toda tranquilidade, não tem outro. Eu estava lá, nós fizemos a primeira negociação, e o interessante é que a gente lançou Passa ou Repassa, jogo do Google no mesmo tempo. Na feira, né, um grande cliente que não foi a ReHap, foi um outro cliente, não vou comentar aqui para não... Disse o seguinte: não vai dar certo. Né, é óbvio que não vai dar certo. O Google não vai fazer sucesso com as crianças. Ele fala só com o público adulto. Mas o que ele se esquecia é que em casa, no domingo, existia a família tal. Né? Verdade. E o Passo ou Repassa era uma coisa muito forte. Né? E o nosso jogo reproduzia o quadro, fizemos uma propaganda razoável, ele fez merchandising, fez propaganda e, de longe, foi um dos produtos mais vendidos. Né? O Passo ou Repassa, o jogo do Google, naquela Semana da Criança, mas ao longo do primeiro semestre já começou a vender. Né? E a gente falou para ele o seguinte, né? Você ainda quer o produto? Pô, não, agora eu quero 50 mil peças. Né? Ele falou que não ia fazer sucesso, agora eu quero 50. Desculpa, mas 50 mil a gente não vai ter. Vamos lá, a gente manda 20 mil para você. Uhum. Os volumes eram outros, né? Mas de qualquer forma é uma história importante, e a feira tem essa condição. Né? A gente conversa com os lojistas, conversa com os compradores. Você pega o feedback do lojista e aí até, de repente, os produtos que vocês estão aqui lançando na feira, vocês podem até adaptar e melhorar antes de ir realmente para o mercado, né? Essa é uma das funções. Uhum, tá. Seu Wilson, conta uma história legal aí. O seu Wilson, além de... Não sei se você sabia, João. O seu Wilson, além de um grande... mestre aí, modelador, é um grande contador de história. Não, pera lá. Não, mas você conhece. Todo mundo que grande conhece, contador de história. Todo mundo que conhece o Wilson sabe que ele sabe contar histórias como ninguém. Vamos ver. Conta uma história aí. Mas tem que estar o João. Então, a história do João tem que estar junto. O João estava contando aqui. Eu lembrei dos dedinhos da Eliana. É verdade, é verdade. Nossa, foi lançado aqui na feira, fez um auê. Meu, o que vendeu de dedinhos da Eliana foi um absurdo, cara. Você que fez a modelagem? Foi. Então, eu vou comentar uma história antes.
nós, como a gente tinha lançado o Gugu, você sabe que aqui no mercado você é tudo muito... é uma província, né? Então, lançamos, tal, o pessoal soube que fez sucesso, uma outra empresa no mercado foi lá oferecer uma grana legal para ele, para aquela outra empresa, né? E naquela época, né, os empresários, os agentes falaram o seguinte para a gente: olha, infelizmente a gente não vai mais poder continuar o nosso projeto com vocês, mas a gente tem na verdade, um prêmio de consolação, né? É uma loirinha, ela ainda está com um programa de meio corpo, né? E ela canta uma música que é muito famosa, que é a música dos dedinhos, é a Eliana. Até o momento, ela não era nada, né? Ela era apenas uma apresentadora de um programa, assim, de meio corpo, não tinha nada. Mas as crianças todas adoravam essa música. O que nós vamos fazer, né? Vamos fazer os dedinhos da Eliana. Então. E um detalhe que eu acho que, não sei se foi você que sugeriu, da modelagem, é que cada dedinho é de um personagem. De um personagem, e a dedo da criança pode ser pequeno, pode ser fino, pode ser grosso, né? Aí ela fez um tipo de um cone, né? Exato. Para poder adaptar em qualquer dedo. Aí a mãe poderia cortar para ela ficar presa no diâmetro do dedo. Era um cone que daí cabia no dedo de um adulto, então, daí ela adaptava pelo... Cortava. Não, adulto você... não. As crianças têm dedos... Sim, não, mas então... Isso. Colocava e dependendo do dedo da criança, então, fazia o tamanho certo. Cortava. Entendi. Cortava. Cara, foi uma solução, né? Uma solução. Então, é que a gente tava conversando com ele, João, que a criação do brinquedo não é só você criar, é uma engenharia, né? Opa. Você tem que pensar em tudo. E esse é outra característica do Wesley, também tem isso, né? O Wilson também tem. E os outros, tem vários modeladores que também tem, vamos fazer justiça, que é você compatibilizar o processo, né, de modelagem com o processo, com a modelagem em si. Não ter contrasaída muito exagerada, né? E várias outras, assim. E são projetos, o Wilson estava comentando que às vezes o boneco vinha com, sei lá, com 20 articulações. A gente ia ter que converter para, sei lá, 8. E ele participava ativamente porque conhecia o processo, né? Muito bem. E agora conta você mais uma história que... Ele nem contou direito. É verdade, conta mais aí. Não, tem outras histórias interessantes que eu vou contar porque é a área dele como diretor da empresa, né? Sim. Teve uma época... Olha, não é pra contar tudo também. É importante que não é só... Teve uma época que tava uma crise brava, assim, que as empresas estavam tudo com a corda no pescoço, não tinha dinheiro para investir em novos projetos. O João Nagano me chamou e falou assim: Wilson, Guti, a gente vai ter que fazer uns projetos e a gente tem que lançar produto sem gastar muito dinheiro. Aí ele falou assim: olha, eu já pedi pro pessoal da engenharia abrir todos os moldes de injeção, botar no galpão, tirar uma prova. Quer dizer, eles pegaram o ferramental, botou numa máquina de injeção e tirou uma cópia de cada cavidade. E botou tudo no galpão, no chão, assim, ó, espalhado. E aí eu e o João Nagano, a gente andou e olhava cada produto. O que a gente pode fazer adaptando poucas coisas e relançar como produto novo, renovar o produto. Então a gente tinha um brinquedo lá que estava fora de linha há 5, 6 anos. A gente criava um personagem e, isso levantou a Grow, tirou a concordata da época, da concordata que a Grow estava, só fazendo isso. Quer dizer, é uma coisa, você vê, um trabalho legal, tá? Sentamos todos nós e lançamos uma linha completa. Um exemplo disso, nós tínhamos um produto que chamava Show de Atividades. Acho que é disso que você está comentando. E o Show de Atividades era um produto pré-escolar que você virava um botão, você apertava, né? E ele abria e tinha na época um palhacinho, um personagem bem simples. E acho que um dos projetos foi fazer com a Turma da Mônica. Foi. Né? E ele criou para cada um dessas portinhas que abriam um personagem. Um era a Mônica, Cebolinha.
Acho que era esse, né? Foi esse. Então. Esse é aquele que era desse tamanho, apertava e virava. Isso. Um L assim aparecia, Você né? tem uma sobrevida, porque o produto ele foi desenvolvido, acho que, sei lá, 85, eu participei da primeira edição dele, né? Aí quando a gente falou que é o período da concordância que ele se refere, foi em 92. E a gente tinha acabado de assinar um contrato, acho que com a Maurício de Souza, e fizemos isso com vários produtos. Ele tem razão, eu nem me lembrava, estou ficando velho, né? Então eu não lembro mais das histórias, mas ele, além de velho, ele lembra. É a água que ele bebe. Não, memória de longo prazo. Porque curto prazo, não lembro o que comeu no dia seguinte, jantou no dia anterior. Eu lembro de outra muito legal. Outra, João, segura aí. O podcast é comigo. Mas você que é o responsável. Tá bom. Então, o João Nagano falou assim, a gente quer lançar um chocalhinho da Turma da Mônica. Aí a gente fez um projeto de chocalhinho, tá? Lançou, aí passou 2 anos, o João Nagano me ligou, falou assim, tá vendo aquele chocalhinho? Já tá 2 anos em linha. Passou mais 2 anos, ele me ligou. E Guti, o chocalhinho tá 4 anos em produção. Passou mais uns 2 anos, ele me ligou. O chocalhinho tá 6 anos em produção. Eu falei, caramba, né? Foi, eu não sei quantos anos ficou, mas uns 8, né? Não, a gente teve... nesse ponto, eu acho que isso que é gostoso do brinquedo, né? Estavam até falando ontem lá no painel, que é a questão da criatividade. Então, ao longo da nossa história, ao longo da nossa... do processo de desenvolvimento de novos produtos, várias vezes a gente teve que recorrer à criatividade, como o Wilson deu esse exemplo, para poder sair das situações difíceis, né? E acho que aí é uma característica nossa, né? Eu acho que, assim, além de você ter criatividade, você tem que ter uma equipe, né? E o Wilson sabe, né? Eu sempre tive a condição, né, de poder formar ótimos designers, né, trabalhar com ótimos designers. A gente tem gente que trabalha mais de 25 anos conosco, né, graças a essa facilidade que nós temos, né, e eu acho que nesse ponto eu realmente tive muita sorte, né, e vários, inclusive, que saíram da Grow foram trabalhar em outras empresas, né, com bastante sucesso. E eu acho que o Wilson e eu temos essa facilidade de nos entender, né? Nós conseguimos trocar ideias desde o nível de criatividade, né? Do que fazer e também como fazer, né? Soluções, né? Porque para sair um brinquedo não é fácil. Às vezes você fala, não, tive uma sacada, vou fazer. Até o produto ser produzido, né? E chegar naquilo que a gente imagina não é fácil. Porque você tem que ter, obviamente, o brinquedo, a ideia do brinquedo, você tem que ter, depois você tem que fazer o desenvolvimento, e você tem que colocar ele numa linha de produção, né? Que você chegue lá no final, ele alcance o custo, o valor, isso. Né? Tenha a empatia com o público, faça tudo. Não é uma... tu vai falar, vou criar um brinquedo. Cara, criar um brinquedo é uma arte, Mas, Márcio, eu acho que tem uma coisa além disso. Que, por exemplo, igual quando o João falou do War, essas coisas. Tem um produto que ele estoura. Aí, a grande diferença é quanto tempo ele consegue ficar lá e a renovação se manter. Repaginação. Cara, isso é muito expertise para fazer isso aí, né? Se manter lá no topo. Sim, porque chegar ali é fácil. Agora, se manter ali, né, João? Manter a venda dele, o público querendo. Grow, né, como eu falei, o War é o primeiro produto. Né, de 1972, né? Agora em 2022 são 50 anos. Que produtos que você lembra que ficaram 50 anos no mercado? Deus. Principalmente no mercado de brinquedos, né? A Grow foi o Grow, foi o War que tinha os botões de camisa, a primeira... Eu contei essa história. Isso. Essa história já está... Né, tem muita gente que já leu em livros e tal, né? E é verdadeira, né? Não dá para investir no molde para fazer as fichas do War, do primeiro War. Então, isso já mostra a criatividade desde o início. Eles foram numa empresa que fazia botões de resina, né? Resina ou acrílica, eu não sei o que era o material, mas que era feito para
o botão era servido para colocar em camisa. Camisa. Aí eles pediram para não furar, pegaram um botão de um tamanho maior e um menor para fazer os exércitos. Né? E virou as pecinhas ali do war. E o primeiro lote voou, né? Foi lançado um pouquinho... Naquela época eu nem acho que tinha Semana da Criança, né? Foi mais ou menos em outubro, acabou tudo. No ano seguinte já tinham quase 12 produtos em linha e assim foi. Né? Ah, que legal. Você tinha... Ô pai, você lembra também daquela... Quando vocês estavam projetando a boneca da Turma da Mônica que dançava? Nossa, esse projeto... Boa! Chegamos... Quando ele falou, nossa, eu falei, agora tem história. Não, esse projeto da galinha... Perdão. Turma da Mônica. Eu falei galinha por quê? O projeto da Turma da Mônica, o mecanismo era de uma galinha. E eu tinha um dos meus trabalhos que eu fazia naquela época é ir para a China. Aí na China, primeiro que às vezes você ia na empresa, aquele cara que menos parecia o dono da empresa era o dono da empresa. Né? Aí você fala, não, o dono é ele, né? Então, aí eles faziam essa, na mesa, né? Geralmente a mesa tinha uns 5 metros, né? Aí eles colocavam todos os mecanismos e começavam a apertar o botão, né? Fazer o acionamento. Aí eu via lá a boneca e tal. E na boa, essa boneca parecia que ela estava estribuchando, parecia que ela estava tendo um ataque epilético. Ela mexia toda e era uma galinha. Aliás, não tinha, era mecanismo de uma galinha, mas estava sem o corpo, dela, sem o corpo. Uhum. Aí eu fui, né, pedir a amostra A, B, C, D, e essa amostra era uma das mais em conta, né, que a gente recebeu aqui. Colocamos lá com nossa equipe e tal, falamos, vamos para cima. Né? E aí mandamos pro Iguchi, né, já mais ou menos com o tamanho, com a escala da cabeça, né? E realmente a gente lançou, só que tinha um desafio, não tinha televisão, a gente não podia fazer televisão, não tinha dinheiro. Aí eu falei para ele, pendura essa boneca aqui para cima, que ela vai ficar dançando, pendurada, né, porque senão ia cair, né? Ela ficava ali dançando e ela tinha um trime, se acionava e tal. Pô, explodiu. Aliás, explodiu não. Primeiro ano foi mais ou menos, mas na hora que as crianças começaram a perceber que a boneca fazia, não tinha internet, hein? Foi na base boca a boca. Boca a boca, o negócio explodiu, né? Assim, os números foram crescentes. Não, primeiro ano 10 mil, no segundo teve 50 mil, 80 mil, chegou a vender 100 mil sem televisão. Né? Aí a gente disparou uma linha, né? Eu não sei quantos dos projetos que a gente trabalhou juntos naquela época, foram muitos, né? Mas aí fizemos Cebolinha Guitarrista, fizemos Mônica Quingatinha, fizemos uma série de produtos que nós fomos o maior licenciado de brinquedos naquela época, da Maurício de Souza. Sabia disso? Pagamos... Mas, João, quando você chegou lá, já tinha trabalho com licença? Como? Na Grow? Era pequeno. Né? Era pequeno, nós tínhamos algumas licenças encartonados para... Eu não me lembro se tinha Maurício de Souza, um pouquinho, tinha umas coisas, tinha muito pouca coisa. O que aconteceu? Quando eu entrei, o mercado começou a entrar em ebulição, porque até então só a Estrela fazia. Né? E nós começamos a tentar abrir espaço. Naquela época, quem era a grande licenciada de cartonados era a Coluna. A Coluna, uma empresa antiga. A Grow estava começando, começou em 72, eu entrei em 85, e em pouco tempo a gente começou a trabalhar com licenciamento, e nessa época eu ainda lidava mais com o projeto, desenvolvimento de produto, engenharia, mas em 92, quando eu assumi o marketing, nesse momento difícil da Grow, começaram a surgir oportunidades, e a maior, é óbvia, né, foi a do Gugu, que pegou a gente no momento em que foi final de 91, meses antes da concordata, né? Mas já num momento diferente, a administração anterior tinha realmente causado muitos problemas financeiros, a gente estava num momento delicado, não tinha mídia, mas de novo, né, é nessa hora que a gente tem que ter criatividade. A gente já trabalhava com a Disney, já trabalhava acho que com a Maurício de Souza também, com alguma coisa, mas a gente intensificou
E vamos dizer assim que entre 92 e 96, 97, 98 foram os anos de maior crescimento da empresa. A gente praticamente quintuplicou o tamanho, né, nesses anos graças à mídia do SBT. E, enfim, o licenciamento, a partir de então, sempre fez parte aí do nosso portfólio. João, nesse momento assim, mais às vezes complicado da Grow, né, que a gente falou em relação a uma concordato, uma crise, de repente que as empresas enfrentam, qual é não o segredo, mas assim, tem que persistir, né? Tem que ter muita criatividade, tem que ter muita paciência, muita resiliência para você conseguir passar por esse período e se reinventar, né? Eu costumo dizer o seguinte: se tivesse uma fórmula mágica, eu não ia falar aqui, né? Certo? O que acontece na prática, e eu venho entendendo isso como sendo uma das coisas mais importantes, você sempre tem que ter a leitura do que está acontecendo. E ter a leitura, você precisa pegar e é como se você entrasse num momento assim de transe, né? Porque você não pode deixar com que ruídos interfiram na leitura do que está acontecendo, no que está para vir, né? E nessa hora que você mistura um pouco da parte de gestão, de administração, né, com números, etc., mas principalmente com um pouco de sensibilidade. Nem sempre, né? A gente já teve situações aí no mercado, né? E você tem que aprender a ler os sinais, né? O mercado, às vezes o sinal está numa festa de aniversário que você vai, às vezes está numa banca de jornal que você está olhando, enfim, existem sinais que você precisa aprender a ler, né? E a partir daí começar a tomar suas decisões, né? E se eu disser para você que a gente acertou todas, não acerta. Se você acertar mais do que vai errar, já está muito bom. E aí depende muito do profissional, depende muito da empresa, às vezes depende muito da cabeça, né, dos sócios da empresa. E aí, assim, se cercar de pessoas competentes, né? Então, quando você diz o seguinte: tem algum segredo que a gente pode falar? Segredo não é um segredo, isso é conhecido. Você tem que se cercar de pessoas competentes, né? Dar autonomia para quem tem condições de tomar decisões, e assim vai, né? E desse jeito você pode tocar a sua empresa, né? Porque às vezes é hora de você diminuir, às vezes é hora de você investir. Você tem que ter mecanismo para tomar essas decisões certas nas horas certas, né? E aí, a gente trazendo agora para os dias atuais, cara, eu acho muito legal o trabalho que vocês estão fazendo com essa garotada aí de mídia e os vídeos, e como é que joga e como é que não joga, né? Tem todo um roteiro, uma encenação, que aquilo torna atraente, né? Parece um trecho de um filme, alguma coisa assim. Tem o Talk Grow também, né? Esse ano passado foi um ano... a gente já vem... Parabéns, a turminha, a equipe sua lá é fera. Obrigado. Eu vi, eles estavam aqui, né? Então, primeira coisa que você precisa fazer, se alguém quiser fazer alguma coisa parecida, é contratar gente jovem. Né? A nossa equipe é muito jovem, o estagiário tem 20 anos, né? A mais velha, né, tem 23. Né? Vai fazer 24. Mas essa turma que vai estar no Abril 80, né, João? Vai estar no Abril 80 edições, né? Então. Mas o que é importante, assim, a gente vem experimentando, aprendendo, né? Eu sou da época que você fazia mídia, né? Então a linguagem daquela época era flight, inserção, né? De comercial de televisão, né? Comercial de 30, comercial de... E hoje em dia é muito diferente. A linguagem é diferente, óbvio, mas principalmente o que a gente está fazendo é que ao invés de você tem que valorizar ou você tem que dar valor para o seu conteúdo. Você tem que fazer conteúdo que todo mundo queira assistir, porque o motor não é mais
a quantidade de inserções, não é quanto dinheiro você põe, é o quanto você causa de interesse em quem está vendo alguma coisa que você está produzindo. E vamos pegar o exemplo da nossa linha. O jogo é um dos produtos mais difíceis de você perceber como ele é no ponto de venda. Você faz uma embalagem linda, aí você tenta explicar o jogo, aí a pessoa não tem nem paciência de ver, porque é tão complicado, você não entende. Ou então você faz um jogo de uma ilustração super bonita, do dragão com o guerreiro e tal, e não põe foto do jogo, aí o cara também não entende nada, o consumidor não entende nada. Então, é muito delicado. Qual é o jeito? Mídia social. É usar as redes para mostrar o valor que o jogo tem, que o produto tem. Não só o jogo, mas o quebra-cabeça, a linha que a gente está focado hoje. E nós temos uma grande, digamos assim, uma vantagem. Nós temos conteúdo para mostrar. Sim. Em todos os nossos jogos. E assim, nós criamos o jogo, não é assim, tipo uma obra de inspiração, né? Cada um dos nossos jogos tem uma base, né? Tem uma razão de ser do jeito que é. A gente se cerca de profissionais, pedagogos, competentes, né? A gente agora mesmo está apresentada pelo próprio Wesley, né? Tem a Kátia Chedi. A Kátia esteve aqui com a gente. Que é especializada em neurociência. Aliás, nós vamos montar um projeto com ela aqui esse ano e a tendência é essa área de redes sociais ficar cada vez mais. Ela é a próxima convidada nossa para. É lógico que vocês são especialistas em fazer podcast, a gente só está. Não, que isso, cara. A gente está fazendo um trabalho, vai fazer um trabalho. Mas é um gerador de conteúdo, né, João? É um jeito de expor. É. Nós temos ali o Talk Grow que a gente criou, que é uma coisa meio mista naqueles talk shows com o podcast, com alguma ligagem parecida aí para poder mostrar a nossa linha de Brincando Aprendendo, que foi esse primeiro. Mas a gente vai... a ideia é investir mais ainda, além de fazer a campanha pagando. Ou seja, impulsionando, fazendo o palpite certo. Teve 5,5 milhões de views entre 17 de dezembro e agora. Viralizou, graças ao trabalho da nossa agência, que é muito competente, mas graças, vamos falar a verdade, ao produto, ao esforço. Todo o conteúdo foi produzido internamente. O roteiro foi feito pela agência, mas nós que produzimos. Enfim, é um trabalho que está dando muito prazer de fazer e está dando resultado. É legal. João, sabe o que eu ia falar? Lá no podcast, lá gravado em Sorocaba, no formato tradicional, o Maurício foi lá, participou com a gente. Ele falou um pouco do propósito de vocês, que é essa coisa de reunir a família ali, sabe? Eu queria que você falasse um pouco disso aí, para quem não viu o episódio, você falar disso, da intenção de vocês. Então, ao longo da história, né, é até interessante esse aspecto. Nós começamos com jogos, quebra-cabeças. E com o tempo a gente foi expandindo, porque o mercado de jogos ele é pequeno, né? Agora eu não sei exatamente os números, mas carrinhos e bonecas sempre foi são as grandes fatias do mercado. Uma época falavam em 20% de bonecas, 20% para carrinhos. Então, se a gente queria crescer, tinha que incorporar novas linhas. E até naquela época o objetivo era esse, né? Inclusive no período do Google e da Eliana, e a coisa foi crescendo, foi diversificando. Se você pegar hoje, nós voltamos às origens. E grande parte disso foi graças a uma consultoria que nós fizemos, já deu agora quase 10 anos, em que o resultado qual é o propósito da Grow? Qual é a razão de existir da Grow? Porque o que vai acontecer se a Grow não existir mais? O que as pessoas vão sentir falta? E a grande frase que nos define é: crescemos inspirando encontros. Essa coisa do encontro marcante, da coisa que você está na família, você está com os seus amigos e se encontra, né? E o jogo é uma grande ferramenta para fazer isso. Quebra-cabeça é bom para isso, né? Então, se você está lá no final de semana ou na praia,
começa a montar uma quebra-cabeça, todo mundo se reúne, não me exige conhecimento de regra nenhum, e começa a bater papo, montar, chapéu, achei e tal. E esse tipo de felicidade, esse tipo de diversão, em que você está reunido com a sua família, está reunido com os seus amigos, é aquilo que a gente busca na hora que a gente está criando um produto, desenvolvendo um produto, né? A gente trabalha para isso, né? E felizmente a gente tem conseguido, né, dado o sucesso que a gente tem aí com os nossos jogos e os nossos quebra-cabeças. Não, foi muito bem lembrado, cara. Eu lembro do Malgão. Aliás, um grande abraço pro Maurício. Ele contou essa história que é muito legal você reunir, né? O propósito da Grow é reunir as pessoas, né? Sim, e trocar experiências ali e cria esses momentos afetivos, essas lembranças afetivas na família, né? Sim. Tanto que vocês são criadores de... Vocês têm um legado, né, João? A Grow tem um legado. Vocês constroem esse legado todos os dias, todos os anos, né? A ideia nossa de começar a investir em redes sociais e tentar construir novos clássicos, novas marcas de sucesso. Vamos pegar o exemplo aí como você comentou, algumas marcas. A Grow tem o War, Imagem Ação, Perfil, né? Super Trunfo. E todas essas marcas, elas foram construídas e hoje elas vendem, porque já caiu, né, no boca a boca, né? E a gente tem outras marcas também de muito sucesso aí, Pistaria Maluca, enfim, várias marcas. E o Palpite Certo está tentando entrar nessa categoria, em que a gente não vai ter que fazer mais mídia para ele ficar. E a gente vai tentando construir essas marcas. E uma coisa que você comentou do Maurício, né, da nossa equipe, que é um profissional excelente, que está com a gente há muito tempo, é que essa questão do propósito não é uma coisa que você usa para fazer marketing, né? É que você tem que fazer os produtos pensando nisso, e a nossa equipe faz isso naturalmente, né? E eu tenho um costume lá na empresa, toda pessoa que entra, eu faço uma espécie de treinamento, explico o que é isso, porque a pessoa que vai começar a trabalhar conosco tem que entender que ele está trabalhando numa empresa que pensa desse jeito. E isso deve nortear, né, o trabalho deles. Tem dado certo, a gente tem tido... Né, é só pegar o pessoal de redes sociais aí, a gente tem muita gente muito talentosa conosco, trabalhando, e assim, no final das contas, as grandes empresas têm que ter grandes profissionais. Essa é a verdade. Cara, que bate-papo, né? Essa aqui é mais uma que dá pra gente... Vai esticar, mas agora você tem que fazer, né? Vamos ver se vai bater a resposta do... João, a gente fez uma... A gente fez uma pergunta, o seu Wilson já respondeu. A gente fez uma pergunta pra você, vamos ver se você vai responder a mesma coisa que a gente perguntou já, né? Fala. João! Pelo amor de Deus. Você não leu o contrato, João? Tem que ler o contrato, João. Pô, como é que é? Manda. João, qual que é o seu brinquedo de infância? Ai. Mas tem que responder a mesma coisa que eu respondi lá? Você já falou que a memória era ruim, pode ir pra... Tô falando que a memória... Seu Wilson respondeu a mesma coisa, João. Da primeira... Mas eu perguntei que ele comeu outra, ele não lembrou. Brincadeira. Então, olha só. Desculpem. Nós, assim... eu tô tentando lembrar, eu não lembro. Eu comentava na época lá que quando nós éramos crianças, né, o Wilson tem mais ou menos a minha idade, nós tínhamos acesso a poucos brinquedos. Então, eu lembro que era um grande objeto de desejo que eu tinha na época, mas nunca ganhei do meu pai, que era o trenzinho, acho que não sei se era da Atmo ou da Troll, tinha um trenzinho, era um trenzinho elétrico, né, de uma pistinha. Aí meu pai até que tinha condições, né? Ou mesmo o Autorama, que era um objeto de desejo de todo mundo, né? Da Estrela e tal. Mas meu pai, assim, lá são 5 irmãos, os meus tios. Aí ele dizia assim: filho, eu não vou poder te dar isso, porque se eu comprar um pra você, tem que comprar pra todos os teus primos. Eu falei, mas pô, eu não posso ter. Né? Mas enfim, assim, em termos de brinquedo, eu acho que mas a gente gostava muito de brincar, por exemplo, de peão. Sim. Jogar peão, né?
na rua, né? Bolinha de gude. Eram brinquedos que são chamados brinquedos tradicionais, né? Mas que fizeram parte da minha infância, né? A gente tinha até bandido e mocinho, né? Aquela coisa... aí as brincadeiras de rua, né? De rua, né? Eu acho que não dá pra... Pega ladrão, né? Não dá pra lembrar um brinquedo específico, né? Mas eu acho que são esses aí da minha infância. Legal. Bom, agradecer a participação especial aqui do seu Wilson Iguchi, né? E agradecer, João, você aqui por o Wesley foi arrancar você, foi tirar você lá da negociação. Eu ainda falei, eu vou levar ele, deixei meu celular, eu mandei mensagem, falei, eu vou buscar ele. Buscar ele lá. O João tava lá ocupado e esse período é um período muito corrido mesmo, né, João? São 4 dias que tem que se aproveitar ao máximo, porque é o start pro ano inteiro, né? Então, pô, muito obrigado por dispor desse tempo aqui, né? Fazer parte dessa história. Cara, parabéns por todo esse legado que você tem no brinquedo, pela pessoa que você é um cara muito simpático com a gente, assim, gente finíssima, cara. Se você falasse diferente, eu não vinha mais. Não, porque quando você foi lá pra Sorocaba, a gente conversou antes, fez o podcast durante, saiu na rua, acho que ficou quase mais 1 hora conversando lá e falando de futebol, falando de... né, trocando outras ideias, né? Nem sei o tempo que foi lá, mas assim... foi quase passa 2 horas, muito rápido, cara. eu tô vendo agora que faz quase 1 hora que a gente tá aqui, mas né? Não parece. Acho que nós batemos 2 horas de conversa, né? Quanta paciência do pessoal, não né? Não é muita, né? Mas, João, obrigado, viu? Não, é um prazer sempre, por favor, eu tô sempre à disposição aí, legal. Wesley, Márcio. Vamos fazer um em dupla, mas a gente tem que dar uma combinada mais ou menos no roteirinho. Nós vamos fazer de 8 horas aí, porque vocês devem ter de história, pelo amor de Deus. Vamos fazer um programa, uma série. Uma série? Uma série da Netflix. Tipo como se fosse na Netflix. Mas você sabe, João, que, sem querer estender, mas assim, tem o da Netflix, o Brinquedos que marcaram época. Né? Cara... Se pegar aqui as histórias das fábricas de brinquedo, né, tradicionais, se pegar as histórias dos profissionais como vocês, que tem no mercado, cara, dava um belo de um conteúdo, né? Se você não precisa ir muito longe. Se você convidar o Ares para contar algumas histórias, né, dele, né, eu posso também participar e mais alguns, a gente vai ter um grande apanhado da história do brinquedo. Esse seriado que você comentou é muito bom. Muito bom. Muito bom, muito legal. Eu, inclusive, num dos episódios tem pessoas que eu falei lá né, aí você vê a minha idade, né? Que o cara tava na empresa dele, um dos caras que tá lá, né? Do Star Wars, né? Que trabalhava na empresa... Porque o Star Wars, não sei se vocês sabem a história, mas foi oferecido para a Hasbro. Sim. Foi oferecido para as empresas maiores, acho que para a Mattel também, e nenhum deles quis. Aí é igual esses jogadores de futebol, né? Que às vezes vai lá, oferece, o cara, aí vai, aí tem que jogar um time pequeno, tipo no Palmeiras, né? Por exemplo. Mas time grande não cai, né, João? Para. Vamos lá, para. Já parou aí. Mas então, enfim, eu acho que é uma grande ideia. Se vocês precisarem de ajuda, eu estou à disposição. Cara, e aí, olha, eu vou falar uma coisa pra você. Acendeu a estrelinha aqui, cara. Acendeu a luz aqui e eu vou batalhar aí pra gente tentar criar um documentário sobre o brinquedo nacional aqui, cara. Pra gente fazer isso aí. Né? Que seria um belo de um projeto. Faz em pílulas. Em pílulas, né? Pra não ficar muito... cada um é uma historinha e tal. Sim, né? Muito legal, né? Show de bola. Bom, então é isso aí, pessoal. Nós vamos aqui finalizando mais um episódio, né? Com essas 2 pessoas especiais desse mercado absurdo de brinquedo que nós temos aqui. É muita história para contar. Como a gente comentou, isso seria horas e horas de bate-papo, lembrando e relembrando histórias. O legado que esses 2 deixam todos os anos, né? Com suas criações de brinquedos, com a empresa, né? Com a Grow, né, nesse momento. E lembrando aí do nosso patrocinador, a Toy Mania, se você quer um brinquedo, você www.toymania.com.br, acessa o site lá, né? O QR Code tá na tela aí, que você vai encontrar uma diversidade lá de brinquedos para criança, tá bom?
A gente vai finalizando aqui mais um episódio, agradecendo essas duas presenças especiais aqui, e daqui a pouco a gente se encontra novamente. Um abraço!